Olá a todos, vamos começar a nossa aula falando sobre acelerômetros, ok? Para definir um acelerômetro, nós temos que lembrar alguns detalhes, né? Primeiro, o que é aceleração? Né? Então, a definição clássica de aceleração é a mudança de velocidade com o tempo e a taxa com que a velocidade se altera com o tempo. E a unidade de medição de aceleração no sistema internacional é um metro por segundo ao quadrado, ok? Agora, entrando especificamente no sensoriamento, né, na medição de aceleração, vocês vão se deparar muito com a letra G, né, quando você está procurando esse tipo de componente. O que é o G? Na verdade, o G é a unidade de aceleração que é igual à gravidade terrestre. Nós sabemos que essa tem um valor aí típico de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, em termos da, do que nós conhecemos da nossa realidade, né, existem algumas referências que você pode usar de aceleração. Então, a aceleração da gravidade é o padrão, vai valer 1g. Um, um, um carro fazendo uma curva, né? Um passageiro pode experienciar, por exemplo, uma aceleração de 2g, um buraco, uma oscilação na estrada 2g, um carro de Fórmula Indy, né? Fazendo uma curva 3Gs, um ônibus espacial, por exemplo, pode atingir até 10Gs e assim por diante. Existem muitas aplicações de aceleração, né? Então, por exemplo, em indústrias, você quer medir vibrações em máquinas, rolamentos, motores, você vai utilizar acelerômetros para isso. O acionamento do airbag. Então, nos nossos automóveis, né, o airbag todo mundo sabe que é aquela bolsa que protege o motorista durante um impacto. Agora, eletricamente, o que detecta esse impacto? Vai ser um acelerômetro, né? Então, ele detectando essa brusca aceleração ou desaceleração, ele vai enviar um sinal elétrico, né, que aciona o mecanismo que infla essa bolsa de ar. Bom, para eu ter um acelerômetro, eu vou precisar utilizar o princípio da segunda lei de Newton, onde a ação de aceleração de uma massa vai produzir uma força. Ok? Então, para eu construir o meu acelerômetro, eu vou precisar de um modelo de massa-mola. Ou seja, eu preciso de um elemento elástico e eu preciso de uma massa, né, que vai ser acelerada ou desacelerada, uh, e, e medindo essa força, então eu consigo chegar lá no valor da aceleração. Ou seja, acelerômetros estão na categoria de sensores de deslocamento, né? Muitas estratégias que a gente já estudou até aqui são utilizadas para eu construir um acelerômetro. Bom, vamos definir alguns parâmetros de acelerômetros. Amplitude da vibração vai determinar a faixa de aceleração do tipo de sensor que você pode utilizar. Se a vibração exceder essa aceleração, o sensor vai acontecer o quê? Ele vai saturar a resposta e você perde a leitura, ok? Acelerômetros que são utilizados para monitorar altos níveis de vibração, eles têm tipicamente menor sensibilidade e menor massa, né? Então, está tudo relacionado com a faixa de aceleração que ele pode medir. Faixa dinâmica. Então, vai ser a faixa em que eu vou poder utilizar o meu acelerômetro para medir essa aceleração. É o mesmo conceito que a gente já conhece de faixa de operação de um sensor. Então, no limite inferior eu posso ter muito ruído, o que prejudica a leitura. No limite superior eu tenho que respeitar o comportamento estrutural do acelerômetro. Se eu saturar ele, evidentemente, eu não vou conseguir mais ter leitura, ok? Em acelerômetros comuns, essa faixa é linear até aproximadamente 10.000 Gs, 10.000 vezes a aceleração da gravidade. Então, é bem amplo aí, né? Se eu tenho acelerômetros, por exemplo, para choques mecânicos, né? Então, por exemplo, no impacto de um airbag,
É um choque mecânico, a gente pode falar dessa forma. Então, eu tenho faixas lineares, por exemplo, até 100.000 Gs. Ou seja, dá para medir aí uma ampla faixa de aceleração de maneira linear. Então, podemos considerar que esse sensor ele é linear. A massa, como é que eu seleciono a massa para construir o meu acelerômetro? Se a massa é muito grande, você altera o comportamento dinâmico do sistema por conta da inércia dela, né? Então, movimentar uma massa maior é mais difícil e parar uma massa maior também é mais difícil. Nós sabemos isso aí pelas leis da física mecânica. Então, a regra geral, quando eu estou construindo um acelerômetro, é que o tamanho desse acelerômetro não pode exceder 1/10 da massa dinâmica da onde você vai posicionar o seu acelerômetro. Sensibilidade. Então, quando você vai em catálogos lá escolher o seu acelerômetro, normalmente você se depara com esse tipo de unidade de sensibilidade. Ou seja, ou ele muda a capacitância com a aceleração da gravidade, ou ele já te dá uma saída em tensão com a aceleração da gravidade. Isso aqui tem relação com a maneira como esses acelerômetros são construídos. Então, a maior parte deles, como a gente vai ver daqui a pouco, eles são feitos com capacitores, tá? Mas eu consigo também fazer com resistores e, evidentemente, com todo tipo de elemento que eu posso medir posição ou deslocamento. Então, vocês já sabem, dá para usar resistor, dá para usar elemento piezoelétrico, etc, tá? Então, você, consequentemente, consegue vários tipos de saída aqui, tá? Bom, a sensibilidade vai ser determinada pela calibração, indicada no certificado de calibração fornecido com o sensor, e ela também depende da frequência, tá? Porque muitas aplicações desse elemento elas visam você medir vibrações de peças, tá? Então você tem que conhecer qual é a vibração, a faixa de vibração que esse seu elemento que você está colocando, do elemento que você está colocando lá para ser medido, tá? E aí você vai calibrar o elemento, né, para determinar essa faixa de frequência e verificar se a sensibilidade vai variar com ela. Então olha aqui, ó. Em geral, eu quero obter uma faixa linear, né, de acordo com a frequência que eu vou ter aqui. Então, eu quero, por exemplo, utilizar acelerômetros de baixa sensibilidade para medir um sinal de alta amplitude e acelerômetros de alta sensibilidade para medir sinais de baixa amplitude. Tá? Tipos. Bom, tudo que a gente já estudou para medir deslocamento, medir força, pode ser utilizado para desenvolver um acelerômetro. Então, o elemento piezoelétrico vai ser utilizado para medir aceleração. O que difere ele de outros tipos de medição com piezoelétricos? Apenas aspectos construtivos do elemento. A saída, o tipo de condicionamento, em geral, vai ser o mesmo. Tá? Então, o elemento principal nesse sistema, é claro, vai ser a massa. Então, eu tenho que ter uma massa conhecida, porque quando eu tenho uma aceleração nela, né, basta eu utilizar esses parâmetros para determinar qual vai ser a deformação do meu material e, consequentemente, a quantidade de carga que ele gera. Então, aqui algumas características de acelerômetros piezoelétricos, tá? Alguns modelos comerciais que vocês encontram aí. Olha só o que eu mencionei aí agora há pouco, as faixas de sensibilidade que você tem aqui, as unidades de sensibilidade que você tem, as frequências típicas de operação de cada um deles, tá? As faixas máximas de operação em relação à aceleração da gravidade, ok? E assim por diante. Tem um outro detalhe interessante, olha só. O valor das massas aqui de cada um destes acelerômetros, tá? Então você consegue ver aqui também nessa tabela que vem lá do livro do Balbinot. Bom, eu tenho diversos tipos de aplicações de acelerômetros, tá? Os piezoelétricos são muito utilizados em aplicações industriais, porque o objetivo principal aqui é medir vibração, muitas vezes, na indústria. Então, vocês encontram esses tipos de elementos
que a gente chama de uniaxiais, que mede a aceleração só em uma direção, e existem também os elementos triaxiais, que você consegue medir a aceleração em 3 eixos, ok? Mas, muito provavelmente, vocês, quando forem desenvolver projetos que precisam de acelerômetros, vocês não vão acabar utilizando um elemento desse. Evidentemente, se for numa indústria, sim. Mas eu estou falando mais de um projeto, vamos pensar, no seu trabalho de graduação, por exemplo. Tá? Você não vai acabar utilizando um elemento desse porque ele é muito caro, é para um tipo de aplicação mais robusta. Você vai utilizar esse tipo de acelerômetro aqui, que é o que a gente chama de acelerômetro MEMS. MEMS é uma sigla lá que vem do inglês que significa Micro Electromechanical Systems, ou sistemas microeletromecânicos. São chips onde eu tenho estruturas mecânicas miniaturizadas que vão sofrer o efeito da aceleração ou desaceleração e eu consigo então converter isso num sinal elétrico, tudo isso de maneira integrada. Então esse chip aqui já tem as peças mecânicas e já tem o circuito que faz o condicionamento de sinal e também é possível você medir essa aceleração, essa desaceleração nos 3 eixos. Então, por exemplo, o que você tem no seu celular aí que quando você faz algum movimento dele, ele gira a tela, por exemplo, tá? Vai ser acelerômetros desse tipo aqui que você tem dentro desse elemento, porque são miniaturizados, tá? Qual é o tamanho desse chip aqui? Ele é muito pequeno, tá? Então, é o que utiliza, por exemplo, em aplicações portáteis. E hoje, é claro, esses elementos não estão mais só na indústria, estão nos nossos bens de consumo. O celular acho que é o exemplo mais fácil da gente relembrar aqui agora. Como é que eu tenho esses elementos reduzidos lá dentro desse chip, né? Como é que isso funciona? Então aqui eu vou dar uma explicação bem básica, bem simples, mas é claro, para entender isso melhor, vocês têm que fazer uma disciplina chamada Projeto de Microdispositivos para Instrumentação, onde ele ensina, né, explica as técnicas que eu utilizo para obter essas coisas de maneira miniaturizada. Então, dentro daquele chip, a gente vai ter uma estrutura mecânica fazendo sofrendo os efeitos da aceleração ou desaceleração. Então, o que eu preciso para obter um acelerômetro? Vocês lembram? Eu preciso de uma massa e eu preciso de um elemento elástico, ok? Eu consigo fabricar essa massa. Aqui a gente está olhando ela por cima, aqui a gente está olhando um corte transversal. Então, essa massa que vai ser muito pequena, então o tamanho dela aqui, eu sempre falo isso toda hora, mas é verdade, ela tem um tamanho máximo aqui da espessura de um fio de cabelo, ou menor do que isso, ou metade disso, ou 10 vezes menor do que isso, ok? E o meu elemento elástico vai ser uma haste que eu tenho aqui. Então imagina que eu tenho essa massa que está aqui encapsulada, quando eu tenho a aceleração ou a desaceleração, ela vai sofrer um movimento, né, causado por essa aceleração ou desaceleração, e eu vou envergar aqui o elemento elástico. Okay? Vou distender, eu vou comprimir esse elemento elástico. Qual é a estratégia para converter esse movimento mecânico num sinal elétrico? Ele vai utilizar, por exemplo, resistores difundidos aqui no meu elemento elástico. Vai utilizar strain gauges. Então ele consegue, por técnicas de fabricação de microeletrônica, fazer esses strain gauges aqui difundidos. Perceba que ele tem 4 strain gauges aqui no meu difundidos ali, fabricados no meu elemento elástico, ok? E ele associa isso eletricamente em circuito ponte de Wheatstone. Perceba que 2 estão orientados aqui para fazer a medição e 2 estão na transversal. Qual é o papel desses 2 que estão na transversal? Vocês já sabem responder isso. Eles estão aqui para compensar efeitos de temperatura, certo? Então, perceba que aquela estratégia que a gente já estudou, ela é implementada na prática, né? Não é só algo, talvez use isso na vida. Não, isso é utilizado e com certeza aí é muito provável que nos acelerômetros que estão no seu celular, eles estão utilizando estratégias desse tipo aqui, ok? Deixa eu tomar água antes de ir para o outro slide.
Aqui uma comparação entre acelerômetros piezoelétricos e piezoresistivos em relação à frequência de operação, faixas de medição de aceleração e linearidade. Tá? Eles são altamente lineares, mas os piezoresistivos tendem a ter um menor erro de linearidade comparado com os piezoelétricos. Bom, dentre as tecnologias que eu tenho para fabricar acelerômetros, nós temos os piezoelétricos, os resistivos e outros tipos de acelerômetros, mas os mais difundidos, os mais fabricados são os acelerômetros capacitivos, por isso que a gente presta um pouco mais de atenção neles. Então tá aqui, ó. Tudo isso daqui são acelerômetros capacitivos. Por quê? Porque eles têm uma boa relação entre custo e performance. Eles têm boa performance e um custo acessível. Vamos entender como é que ele funciona. Bom, nós vimos lá na aula de sensor de posição e deslocamento que eu posso explorar basicamente as três grandezas que compõem uma capacitância para medir deslocamento, ok? Ótimo. Porém, para explorar isso, para fabricar um acelerômetro, qual ou quais das grandezas vocês acham aqui que eu utilizo para medir a aceleração ou deslocamento? Ok? Vai ser a mudança da distância entre as placas, por questões construtivas, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Eu também posso ter mudanças de área, isso também é possível de ser implementado. Não é tão difícil, mas é muito mais comum você encontrar nesse ramo mudanças de distância entre as placas. Como é que eu faço isso? Então eu tenho sempre 3 placas, 2 fixas e uma que vai se movimentar. Então nós já vimos esse tipo de estratégia, né? Só lembrar daquela aula, a gente vai usar bastante isso daqui. E aí eu meço a capacitância entre as placas fixas em relação à minha placa móvel. Então tá aqui, ó, posso medir a capacitância entre a placa A e a placa B, que é a placa móvel. Quando essa placa B se aproxima da placa A, eu vou ter uma distância d menos x, e simultaneamente, quando eu meço a capacitância entre B e C, eu vou ter um d mais x. Se eu faço a diferença dessas capacitâncias, eu verifico aqui que eu caio num sistema que não é linear. Tá? Se esse deslocamento x for muito menor do que o d, aí eu consigo chegar nesse tipo de expressão onde eu tenho uma redução do erro de linearidade. Mas para linearizar esse sistema, eu vou trabalhar com a seguinte relação, com a seguinte função. Se eu fizer a subtração a diferença dessas capacitâncias pela soma dessas capacitâncias, eu caio num sistema do tipo linear. Pergunta: que tipo de condicionamento que eu posso fazer para cair nessa expressão? Acho que vocês já sabem e vai ser inclusive um dos exercícios que tem nessa aula aqui, né? Ao final dessa aula para vocês fazerem. Existe um vídeo onde você pode ver esses elementos funcionando, tá? É bem interessante, eu vou deixar como sempre os links lá no final da aula para vocês acessarem, vejam os vídeos, é uma coisa bem interessante de verificar. Então, basicamente aqui, eu tenho uma estratégia que é a seguinte: eu tenho a minha massa, os meus elementos elásticos estão aqui, ok? E aí, essa massa vai oscilar com aceleração e eu posso medir a capacitância entre ela e a parte fixa. Isso é o que a gente chama de acelerômetro de bulk, ou acelerômetro de corpo, né? O corpo dele inteiro se movimenta para fazer a medição da aceleração. Mas os mais comuns são os que a gente chama de acelerômetros de superfície, que são um pouco mais fáceis de serem fabricados. Como é que é a estratégia aqui? Eu tenho um corpo que se movimenta e eu tenho placas fixas que estão aqui fixadas nas laterais desse corpo. Então, nesse corpo eu também tenho atrelado a ele algumas placas e ela vai se movimentar. Então, sem aceleração, a distância entre esta placa que está atrelada à viga que se movimenta em relação às placas fixas é igual. E quando eu tenho aceleração, eu vou
movimentar essa viga em direção a uma das placas, modificando a capacitância que eu tenho entre a placa móvel e a placa fixa em relação à outra, ok? Então aqui é uma foto de um elemento, né, de um chip, de um acelerômetro que está dentro de um chip. Dá para perceber aqui que ele tem várias hastes, a viga está aqui e ele tem várias hastes aqui. Uma contagem rápida talvez tenha mais de 50 aproximadamente, não sei. Mas qual é interessante disso? Apesar de ser um elemento muito pequeno, eu consigo fabricar N capacitores dentro desse sistema, então eu consigo amplificar o sinal justamente pela quantidade de acelerômetro de capacitores que eu tenho aqui dentro desse sistema. Tá? Então, aqui, uma foto simplificada daquele, um esquema simplificado daquele sensor é esse daqui. Tem a minha viga que se movimenta e as placas fixas que estão aqui representadas na cor vermelha e amarela. Tá? Então, quando eu tenho aceleração, evidentemente eu vou aproximar a placa móvel de uma das placas fixas e aí eu tenho lá a aceleração. Eu vou também disponibilizar, como eu mencionei, os links dos vídeos aqui para vocês verem funcionando. É muito interessante. Dá para perceber as dimensões das estruturas que eles utilizam lá. São coisas, às vezes, da ordem de 1/100º da espessura de fio de cabelo, tá? É bem interessante de assistir. Ok, pessoal? Bom, então, quando vocês forem utilizar aí nos seus projetinhos que necessitam medir aceleração, inclinação. Então a gente aqui está falando de aceleração, mas por exemplo, um sensor de inclinação pode ser feito aqui com um acelerômetro, e é feito. Então no celular a gente nem fala muito de vibração, a gente fala mais de inclinação, de posição angular. Então tudo isso você pode utilizar acelerômetros e muito provavelmente você vai utilizar um acelerômetro MEMS por questão de custo, né, por questão de dimensões e assim por diante. Algumas faixas de operação, né, desse acelerômetro capacitivo. Então, olha só, pode chegar até 100 Gs, o que é mais do que suficiente para você fazer uma medida de uma inclinação, por exemplo, num sensor que está dentro de um celular, e etc. Por fim, vamos terminar com um tipo de acelerômetro que é bem interessante, tá? Que ele mostra que eu posso às vezes explorar princípios que aparentemente não têm relação com a grandeza que eu estou querendo medir, mas que com alguma criatividade você consegue utilizar, explorar essa grandeza para medir o que você está querendo. Vamos mencionar aqui os acelerômetros térmicos. Ele consegue medir aceleração medindo diferença de temperatura. Temperatura aparentemente não tem nada a ver com aceleração, né? Mas vamos ver como é que o pessoal solucionou isso daqui. Então, isso não é ficção científica, isso existe, pessoal, tá? Isso aqui funciona. Vamos imaginar o seguinte: eu quero medir a aceleração de um fluido, mas eu estou falando de uma dimensão extremamente reduzida, tá? Então vamos colocar uma ordem de grandeza. Eu quero medir a aceleração a aceleração do sangue dentro de uma artéria, de uma veia. Como é que eu vou fazer isso? Não dá para colocar lá um chip inteiro, né, dentro da sua artéria ou muito menos um elemento robusto. Então o pessoal desenvolveu para esse tipo de situação o que eles chamam de acelerômetro térmico. Vamos ver como é que eles constroem isso e o segredo todo está nessa construção. Então ele tem lá um chip de silício, onde ele fabrica uma membrana bastante fina. O objetivo dessa membrana, na verdade, não é sofrer vibração e converter essa vibração em sinal elétrico por alguma das técnicas que a gente viu, não. Essa membrana ela tem, na verdade, a função somente de dissipar calor rapidamente, né, de facilitar a troca térmica aqui, tá? Ou evitar essa propagação térmica para o bulk do elemento. É só isso daqui, tá? E eu construo no centro dessa membrana um aquecedor e nas extremidades dessa membrana eu vou construir junções termopares, ou termopilhas, no caso. A gente está falando de um elemento miniaturizado, ele utiliza termopilha. Você lembra que é aquele conceito de associação de termopares em série para ter um aumento de tensão de saída. Então ele vai colocar termopilhas idênticas nas extremidades
desse acelerômetro. Então, o que que acontece? Se eu não tenho aceleração, a temperatura que eu estou medindo nesta junção termopar vai ser exatamente igual à temperatura que eu estou medindo por essa segunda junção termopar. Se as temperaturas são iguais, então significa que o sistema não tem aceleração sobre ele. Agora, à medida que eu começo a movimentar esse fluido aqui, pego esse sistema e começo a colocar em aceleração, o que que vai acontecer aqui? O meu fluido vai passar pelo primeiro termopar, que vai estar a uma dada temperatura, ele vai passar por esse aquecedor aqui, vai ser aquecido e vai chegar a uma temperatura mais elevada no termopar 2. Se eu meço essa diferença de temperatura que eu tenho do termopar 2 em relação ao termopar 1, eu consigo associar isso com a aceleração que eu tenho no sistema, ok? Então é um tipo de acelerômetro que você consegue medir, por exemplo, até 100 Gs. Olha que interessante, reforçando de novo, quem desenvolveu esse tipo de instrumento pensou em um princípio que aparentemente não tem nenhuma relação com a aceleração, mas que com a criatividade ele conseguiu medir essa grandeza. Muitas vezes a gente vê os princípios aqui na disciplina de conversão de uma grandeza em outra, porque você, sabendo disso, tendo conhecimento disso, você, quem sabe futuramente, também vai pensar um pouco fora da caixa, vai tentar explorar princípios ou métodos ou meios para medir uma grandeza que aparentemente não funcionariam, tá? Então, sempre tem isso em mente, pessoal. Criatividade é importante também nessa área de medição, né? Nem sempre você tem soluções prontas para medir uma grandeza ou medir essa determinada grandeza numa escala que você está precisando ali no momento, tá? Então, esse acelerômetro é um bom exemplo disso daqui. Enfim, façam os exercícios, ok? Da aula e, como sempre, deixem as dúvidas aí nos comentários que eu respondo assim que possível, ok? Obrigado e até a próxima.